Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui para mais um vídeo. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar vivo, fazendo esse trabalho, e a vocês que têm sido muito importante, têm visualizado os meus vídeos, e só está pouco ainda o número de inscritos. Eu queria que você se inscrevesse no canal, no YouTube, para que meu canal possa crescer e a gente troque cada vez mais ideias, né? Hoje eu falo de uma coisa interessante porque o que acontece, né? A Brasília fica muito distante, tá aqui, e muitas vezes no dia a dia, né, nós nos defrontamos com situações, né, com questões que são decididas lá em Brasília, nos gabinetes dos ministros, das autarquias, dos ministérios, das fundações, mas que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa profissão, com a nossa vida, né? Então eu vou falar hoje de alguns órgãos que a gente não percebe a atuação deles, pois eles ficam lá em Brasília e ninguém ouve falar, né? Primeiramente, eu devo dizer o seguinte, que a Constituição de 1988, ela tirou o Brasil de ser um estado onde o Estado é dono de tudo. O Estado brasileiro tem fazenda, tem hotel, tem, tem sítios de plantação de café. Na verdade, o Estado não precisa nada disso. Isso é atribuição da iniciativa privada, né? E essas empresas do Estado, que eu não sei quantas, nem o Estado sabe quantas empresas, autarquias e fundações que existem por aí afora, e o Estado só gasta porque tem um orçamento anual para esse tipo de atividade, porque geralmente tem no mínimo um ou dois empregados numa dessas empresas e infinitos empregados e grande quantidade de empregados, e serve essas empresas, autarquias e fundações, muitas das vezes serve como cargo político, como negociação política. Quando o presidente da República é eleito, aquele que inicia o seu governo, ele faz a repartição dos poderes, né? Entrega o Ministério da Fazenda ao ministro X, a um partido A, Ministério da Indústria e Comércio, da Agricultura para outro ministro de partido B, e assim sucessivamente. Isso é um custo elevado, né? O custo Brasil, né? Chamado custo Brasil, porque a despesa pública, a despesa que o governo, seja ele na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, o custo da máquina pública de fazer com que o Estado sobreviva no dia a dia é muito alta. O povo brasileiro é pobre para pagar imposto, né, para sustentar cargos políticos, cargos desnecessários, empresas desnecessárias, fundações desnecessárias, mas que são ninguém quando fala num programa de privatização, todo mundo é contra a privatização. Só é contra a privatização aquelas pessoas que querem garantia do emprego público. Não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de enfrentar a iniciativa privada, que é pesada, porque tem cobrança. No Estado, o município não cobra do funcionário, o Estado não cobra do governador, não cobra do funcionário, a União também não cobra dos seus funcionários. Então é um desgoverno. Eu diria que o Brasil é desgovernado e não governado. E essa conta quem paga é o pobre trabalhador que ganha salário mínimo e vive passando necessidade por falta de hospital, por falta de saúde, de saneamento básico, por falta de água de boa qualidade. Enfim, os serviços que o Estado nos oferece é de péssima qualidade no Brasil, mas a arrecadação que ele faz é enorme. Se o Estado fosse eficiente, ele tinha muito mais condições, a nossa vida seria bem mais fácil. Bem, mas a Constituição de 88, ela traz no artigo 174, que é um certo afastamento desse Estado em empresa, desse Estado que explora fazenda, que explora hotel, que explora aeroporto, né? O Estado passa, a partir da Constituição de 88, a ser um Estado regulador. Então, o que que diz? Vou ler o artigo 174 da Constituição para a gente poder entender exatamente o que eu estou dizendo. Vamos lá, o artigo 174 da Constituição. Em primeiro lugar, está na ordem econômica, né? Eu vou dizer aqui, passo dar o endereço da Constituição, no artigo 170, né? Que está lá.
Vamos lá, é o título 7, né? O título, a Constituição ela é dividida em títulos, capítulos, seções, né? E assim sucessivamente. Então, o título 7 ele trata da ordem econômica e financeira do Estado. Então, ele diz assim: dos princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, né? E na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí tá, e lá no artigo 174 ele diz assim: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este, ou seja, o planejamento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ou seja, quer dizer, o governo federal, municipal e estadual são obrigados a planejar, trabalhar com planejamento, com pelo menos um projeto de quinquenal, ou seja, um projeto de 5 anos, quase 5 anos. Porque o que acontece no Brasil? Sai um prefeito, desmancha o que o outro fez. Sai um governador, desmancha o que o outro fez. As obras no Brasil não tem uma continuidade. E cada governador faz uma obra, cada prefeito faz uma obra. Isso é um custo muito elevado para a população, porque quem paga essa conta é o cidadão pobre, o cidadão que não tem. Porque quando o cidadão não recebe o serviço bom do Estado, do município, da União, ele está sofrendo, ele está pagando esse preço da incompetência dos nossos políticos, né? Desse jogo político que você vê um município como Taquaritinga do Norte. Nós não estou fazendo crítica, mas ele pega todos os orçamentos, 68 milhões de reais por ano, ele deve gastar 50 e tantos milhões com folha de pagamento. Praticamente, o município ele tem lá 2 ou 3 mil funcionários, prestadores ou não, concursados ou não, ele gasta toda a massa de receita com essa folha de pagamento. E sobra o que para o povo? Nada. Né? De ano em ano ele faz uma estrada, quando tem uma festa, por exemplo, agora acabou a festa de junho. Eu sei que lá o sítio Serra dos Bois só vou ter estrada feita o ano que vem, em junho, porque ele fez agora, porque era a festa do padroeiro, que é São Pedro. Possivelmente o algodão assim, então cada sítio ele faz uma estrada de ano em ano, porque ele, né, e a gente vai sofrer um ano com estrada ruim. Né, porque o prefeito não tem recurso. Eu não estou criticando a prefeitura. Aliás, eu quero aqui fazer um parêntese, que ontem eu levei a minha mãe ao hospital, ela tem 98 anos e teve uma queda de pressão. Eu fui e fiquei encantado, né, com a limpeza, com a organização, com o bom atendimento do Hospital Geral de Taquaritinga do Norte. Um povo muito atencioso, do enfermeiro, vou dizer logo assim, da mulher que vende lanche lá na barraca até o médico. Graças a Deus, está de parabéns o diretor do Hospital de Taquaritinga do Norte. Eu sou oposição a esse grupo político, todo mundo sabe, mas eu tenho que elogiar, eu tenho que reconhecer o bom atendimento que minha mãe recebeu. E eu também, né? Porque eu saí feliz, porque minha mãe foi bem atendida naquele hospital. Então fica aqui o meu registro, mas voltando à situação do meu vídeo. O Estado ele é muito grande, o Estado brasileiro é enorme, né? Aí você diz, mas Antônio, o que eu tenho a ver com isso? Tu acha que eu vou perder 8 minutos para ouvir você falando besteira? Não, não é besteira, porque é a primeira vez que nessa região alguém se interessa e dá esse tipo de informação que eu estou dando. Então, para o Estado gerenciar, como falei, o artigo 174 diz que, da Constituição diz que o Estado é um regulador e um fiscalizador. E para isso ele tem que tomar algumas medidas. Entre elas, por exemplo, eu vou aproveitar e dar o crédito aqui, né, de um artigo publicado no Estadão, no Estado de São Paulo, hoje, dia 1º de julho de 2021, ele acho que ele trabalha na área de saúde, tem prestado um excelente serviço à humanidade, né, com as suas palestras, com seus artigos, ensinando, alertando sobre o Covid-19, que é o Gonzalo Vecina. Esse homem eu não o conheci, nunca tinha ouvido falar dele, e eu tomei o conhecimento dessa figura humana fantástica, esse cientista, vamos dizer assim, né, que tem prestado um serviço extraordinário, com informações precisas, informações seguras, informações dentro da ciência, e tem nos alertado muito, né? Eu tenho ouvido, tenho lido muito o que ele escreve, porque é informação, uma informação que a gente vê que tem segurança científica, né? Então, desse senhor Gonzalo Vecina,
os meus agradecimentos e quero que Deus o ilumine, porque ele é um gênio, né? Ele tem prestado esse serviço todo. E hoje, nesse artigo, ele diz assim, né? Vou ler a parte inicial do artigo. Ele diz assim: viver em sociedade é muito complicado e perigoso, e não tem como viver sozinho. Para viver junto, a humanidade aprendeu desde a pré-história que é preciso combinar regras. Então, imagine se nós não tivéssemos mais regras, né? Nós criamos regras, aí o Estado acha que é bom e pega essa regra e transforma em lei. Né? O respeito mútuo, o respeito pelo próximo, não avançar o sinal, né, do trânsito, né, não jogar o lixo na rua, são normas que o Estado se apropria e transforma isso em lei ou em regra. Mas aí é o seguinte, ele está citando que tem 3 instituições que estão no foco, né? E ele faz uma análise interessante, vamos lá. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, possivelmente ninguém nunca ouviu falar disso, que é essa instituição. É o Conselho, né, o CAD, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso é vinculado ao Ministério da Justiça, fica em Brasil, acho que é o Ministério da Justiça, desculpa, eu não ter pesquisado, mas de qualquer maneira eu acho que ele é do Ministério da Justiça, ou então do Ministério, com vínculo entre o Ministério da Fazenda, Ministério, enfim, né? É um órgão federal que tem por finalidade, né? Vamos lá, eu vou dizer aqui. O CAD, né, zela para que, no afã de entregar coisas necessárias à sociedade, as empresas não se constituam em fornecedores únicos. O que acontece? O CAD ele lida com a concorrência no mercado. Você sabe, a gente vive num regime capitalista, num sistema capitalista. Então, as empresas elas são livres para vender, comprar e vender a hora que quiser. E elas determinam a quantidade, os preços. O governo não interfere nessa relação empresa-consumidor, a não ser no direito, que é outra questão que nós vamos falar outra vez, outra hora, né? O que acontece? O CAD, então, ele faz um controle, porque eu vou dar um exemplo. Suponhamos que numa cidade, por exemplo, como Santa Cruz de Capibaribe ou como Taquaritinga do Norte, que tem várias, hoje chamamos de supermercado, mas antigamente a gente chamava de bodega, né, onde se vendia de tudo, aqueles armazéns secos, antigos secos e molhados, né, que você comprava de carne seca a peixe, né, naqueles velhos balcões de madeira, que era lindo, né, o retrato, né, a lembrança da bodega nordestina. Se você imaginasse que numa cidade como Taquaritinga do Norte chegasse um dono de uma bodega e com um preço desleal, por exemplo, botasse o café que custa R$10, ele botasse a 3. Aí o açúcar que custava 10, ele botasse a 3. Então o que acontece? Com o preço muito baixo, ele tem dinheiro, ele pode dar prejuízo, ele pode trabalhar 1 ano, 6 meses de prejuízo, que para ele não vai. Mas ele vai conseguir. O que ele vai conseguir com isso? Quando ele baixa demais os preços, o que acontece? Ele vai obrigar os outros bodegueiros, os outros donos de bar, os outros donos de loja, ou fechar ou também baixar seus preços, e com prejuízo. Com prejuízo ninguém trabalha. O que acontece? Quando todas das bodegas, todos os supermercados de Santa Cruz fecharem, Taquaritinga fecharem, porque a concorrência, aquele homem que está vendendo muito barato, né? Muito produto, muito barato, vão fechando. Quando fechar todos os mercadinhos, aí ele diz, agora é minha hora, eu estou consolidado. Só eu estou comerciando em Taquaritinga. Aí ele aumenta o preço. Aquilo que era 10, ele passa para 30. Você não vai ficar obrigado a comprar. Por quê? Porque só tem ele. Ele conseguiu fechar tudo isso, né? Então isso é o CAD, ele evita que esse tipo de fato ocorra. Como assim? Através de regulando, né? Por exemplo, uma empresa, vamos dizer assim, uma empresa de chocolate. Ele não pode permitir que só tenha uma empresa de chocolate. Nós tivemos o caso agora, que é um fato que depois dessa pandemia nós temos que discutir, um exemplo que se coaduna, quer dizer, que se encaixa no meu raciocínio. Nós tivemos em janeiro aquela grande falta de oxigênio lá em Manaus. Qual é o erro? Que só tem uma empresa no Brasil que fabrica gás oxigênio. Isso é um erro porque a capacidade de produção dela esgotou, porque a quantidade de pessoas precisando de oxigênio era muito grande, e ela disse, eu não tenho mais como oferecer oxigênio, então as pessoas vão ter que morrer por falta de oxigênio. Foi o que aconteceu em Manaus. Tivemos que pedir socorro à Venezuela, que o nosso governo, por incompetência,
por ideologia política, não teve a capacidade de ligar para o presidente da Venezuela, que a gente não concorda com ele, obviamente, que ele é um ditador, né, o Chávez, mas teve pelo menos ligar para ele, agradecer o vinho, o oxigênio que ele nos enviou. Mas deixa isso para outra história. Então, o Inmetro, vamos lá, outro instituto, acho que agora sobre o CAD já foi bastante explicativo. O Inmetro tem a tarefa de analisar as condições de verificação de unidades, ou seja, o Inmetro ele mede, né, a capacidade, quantos quilos, se aquele quilo de arroz, aquele saco de 1 quilo de arroz no supermercado tem 1 quilo. A gente sabe que é meio complicado, porque mas se ele baixar na fiscalização, ele vai multar aquele supermercado que está vendendo, ao invés de 1 quilo, está vendendo 900 gramas. Né? Tem até uma piada do humorista Zé Lezinho, que uma pessoa, ele sempre chega no açougue e pede 800 gramas, né, de carne. Aí o dono do açougue pergunta, mas seu fulano, seu Miro, por que o senhor não pede nunca 1 quilo? Se eu peço, mas o senhor não põe, então ele já sabe que o quilo não é 1 quilo, é 800 gramas. Então ele já, isso é falta, mas o Inmetro, ele não pode estar em todo canto, né? Então a desonestidade infelizmente acontece, mas o Inmetro tem por isso, e também vê a qualidade do produto, né? E a Anvisa, por exemplo, né? A Anvisa é o foco, né? Por isso que eu resolvi falar desses 3 institutos que são muito importantes, porque o Inmetro a gente está todo dia vendo, né? Eles vão conferir as balanças, eles conferem se o quilo de açúcar realmente tem 1 quilo, se o litro de leite realmente tem 1 litro de leite, se a garrafa de cerveja tem a cerveja específica, a quantidade lá. Então o Inmetro tem essa capacidade de fiscalizar, ele fiscaliza a qualidade da roupa. Por exemplo, aqui, né, toda roupa tem que identificar o fabricante, identificar o tipo de tecido, o percentual de cada item, né, que compõe. Então, tudo isso na feira de Santa Cruz é comum. As pessoas que negociam com roupa sabem muito que tem aquelas etiquetas, né, indicando, né, o percentual de jeans, o percentual, enfim, toda essa montagem, tudo isso fiscalizado pelo Inmetro. Se o fiscal do Inmetro chega numa empresa, numa loja que tem roupa que não tenha essa placa, ou seja, essa identificação, essa etiqueta de identificação, você paga uma multa muito alta. Então o poder de fiscalizar do Estado, ele coloca à disposição as regras, o Estado tem essa competência, ele coloca as regras à nossa disposição e a gente tem a obrigação de cumprir. Quando não cumpre, vem o Estado punitivo, né? O Estado o que faz? Aplica a multa. E você é punido e chegando até a cassação do alvará ou até o fechamento do seu estabelecimento. Se você reincidir e você não se adequar às regras, né, tem essas punições. Inclusive também no lado do direito consumidor, problemas penais. Você vai sofrer muitas multas e sofrer inclusive processo de prisão, dependendo da situação. Né? Já a Anvisa é um órgão extremamente importante, pelo menos no momento que nós estamos vivendo, que é essa pandemia. Ela tem por finalidade, né, todos os estados do mundo têm órgãos como esse. Isso não é uma invenção do Brasil, tá? Nos Estados Unidos tem, na Inglaterra, na Alemanha, até nos países comunistas, né, ditadores da Ásia, da África, tem esse tipo de órgão que fiscaliza os medicamentos, porque eles têm, quando um remédio é aprovado pela Anvisa, ele é testado. Então, quando a Anvisa põe o carimbo, diz, eu aprovo esse medicamento, você pode tomar esse medicamento que ele é seguro. É claro que a falsificação de medicamento, a falsificação de alimento, a Anvisa não tem culpa, é a maldade, é a desonestidade do vendedor, do fornecedor. Mas isso tem a fiscalização que vive na rua, né, principalmente em épocas que tem muito consumo, por exemplo, na Semana Santa, o consumo de peixe, tem lá a fiscalização. Na Semana Santa também, do chocolate, lá vai o fiscal verificar se o ovo de Páscoa tem realmente 1 quilo, 800 gramas e assim sucessivamente. A Anvisa cuida muito também de alimentos e também de remédios. Por exemplo, toda vacina, né, que chega, que é pesquisada no Brasil, a Anvisa faz uma fiscalização, faz testa. Para quê? Para que quando a vacina chegue no braço da pessoa, ela realmente tenha aquela eficácia que determina. Agora está todo mundo expert em vacina, porque antigamente a gente só sabia que existiam as vacinas.
Eu me lembro que eu tomo vacina, acho que desde meus 12 para 13 anos, que eu fui tomar vacina tarde, né? Mas eu me lembro já cheguei a tomar a vacina contra a poliomielite, pingavam umas gotinhas aqui na boca da gente, né? E acho que até hoje ainda é assim. Mas eu não sabia nada sobre vacina. A partir da pandemia é que todo mundo ficou especialista em vacina. Tem validade de 60%, os 50% é mínimo. Esse é o mínimo que a Anvisa, né, estabelece. Uma vacina para ser vendida, comercializada, aplicada, né, na população, ela tem que ter pelo menos 50% de garantia que ela vai evitar aquela doença. Ela previne, né? É melhor remediar do que prevenir do que remediar, né? A vacina ela previne. Você toma a vacina, fica prevenido contra a determinada doença. Só que não é 100%. Não existe uma vacina que você tomou a vacina, você acabou, não pega mais aquela doença. Não. Vacina ela tem de 50% a 99,99%. Tá certo? Então tudo isso é muito bem regulamentado pela Anvisa. Então essas instituições, gente, quando a gente critica o governo, a gente critica de forma veemente, como eu muitas vezes já o fiz aqui, mas essas instituições elas são compostas de grandes profissionais. No caso da Anvisa, de grandes médicos, grandes farmacêuticos, são profissionais dedicados, profissionais que têm a vida dedicada a fazer o bem, a estudar, a pesquisar. Então, quando a Anvisa aprova um medicamento, um alimento, você pode comer, pode tomar esse remédio, que ele tem uma garantia boa, porque a Anvisa é uma instituição muito séria, assim como o CAD, que controla o mercado para não ficar só um vendedor. Imagine, né? Se só um vendedor, um fornecedor de um certo produto, numa cidade como Taquaritinga do Norte, ele colocaria o preço que quisesse. Como não podia entrar, né? Eu lembro que tinha um médico lá nos anos 60, 70, aqui em Santa Cruz, que ele não deixava que outro médico medicasse. Ele perseguia aqueles velhos, como Pedro Farias, que era um raizeiro, que salvou muitas vidas. Ele perseguia as parteiras, né? Porque ele era ele monopolizou a medicina em Santa Cruz de Capibaribe durante muitos anos. Ele não deixava que outro médico chegasse. Inclusive, ele chegava a ter uma farmácia, o que até é proibido o médico ter farmácia, né? No Estatuto da medicina é proibido que médico tenha farmácia, até porque o médico pode passar o remédio, mas ele não tem interesse em vender. Infelizmente, o que muito acontece, muitos médicos têm farmácia, tá? Mas isso é outra história. É um processo para a Anvisa, se bem que tem o Conselho Regional de Farmácia, que é que cuida das farmácias, dos farmacêuticos e tal. Mas a Anvisa também tem essa importância. O Inmetro também tem importância porque ele confere a qualidade do produto, ele confere o peso, ele confere realmente se está etiquetado. Então tudo isso ele coloca isso à disposição da gente. Então acho que vale, não sei se eu completei, mas vale a pena esse tipo de informação para que a gente, por exemplo, um detalhe desse, lá de uma instituição lá em Brasília, que possivelmente nunca ouvimos falar de CAD, nunca ouvimos falar de Anvisa. Anvisa a gente está ouvindo muito tempo, né? Mas, por exemplo, o CAD ninguém fala, o Inmetro raramente se fala. Então vale a pena a gente ter conhecimento sobre isso, porque isso no dia a dia interfere. Nós temos no dia a dia, né? Quando a gente está no Girimunta, a gente está em Pedra Preta, está no Gravatá, está em Santa Cruz, está em Taquaritinga do Norte, tem a função do Inmetro, a função do CAD, a função da Anvisa, quando eles aprovam de uma forma segura, de uma forma constituída por grandes profissionais, são instituições sérias, tá certo? A gente critica o Estado, mas a gente tem que reconhecer quando eles fazem uma coisa boa. O que eu quero com isso dizer é que eu sou a favor de que o Estado saia da economia. O Estado não é um agente econômico, o Estado é um agente regulador. Né? O Estado não precisa de ter empresa, o Estado não precisa de ter aeroporto, o Estado não precisa nada disso, nem de ter fazendas, o Estado ter prédios e prédios alugados. O Estado não precisa disso, o Estado precisa de um bom corpo administrativo que se preocupe com a saúde, com a moradia, que é o básico que a gente precisa, com a segurança, para a gente acabar com esses ladrões, né? Que essa polícia pare de matar como ela está matando, é uma polícia muito violenta. A polícia brasileira é uma das mais violentas do mundo, talvez seja uma das polícias que mais mate, mas isso
Claro, é um caso complexo, mas eu não estou aqui condenando a polícia, porque é o que a sociedade pede, essa violência. A polícia não é violenta por si só. A polícia é violenta porque a sociedade pede, a sociedade quer a violência, né? Porque o bandido bom é o bandido morto. Isso é um erro. Nós não podemos defender isso. A gente quer uma polícia que prenda, uma justiça que julgue, que tenha a capacidade de ser isenta, de ser, né, imparcial. Tá bom, gente? Então, olha, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a vocês e peço que se inscrevam no canal, né? Subscreva para seu. Transfira, né, para um amigo, para uma amiga sua, para a gente crescer mais, cada vez mais. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço a todos.